Olá a todos. Esta é uma aula especial para o curso Espaço dos Juros de Matemática Financeira Sustentável Básica. Vamos a ela. E o título de nossa aula é Da origem dos juros simples, a potência dos compostos. Bem, você conhece a origem da fórmula dos juros simples? Esta fórmula M é igual a C vezes 1 mais I vezes N, onde M é igual ao montante, C é igual ao capital, I é igual à taxa, N igual a períodos, ou também conhecido como tempo. Perceba que este N pode ser também encontrado em outros livros, escrito como um T, o que não altera em nada na fórmula. E você conhece também a origem do número 1 dentro dos parênteses? Este 1, que sempre fica na fórmula do montante do sistema de juros simples. Como ele surgiu? É isto que vamos responder a estas duas perguntas nesta aula. Isto vai ser respondido em 4 passos. Veja o primeiro passo. O primeiro passo consiste em saber que o montante é igual ao capital mais os juros. Veja que esta é a fórmula mais simplificada possível do montante. Isto é bem intuitivo. Sabemos que o montante é a soma do capital mais os juros. Veja, se temos um capital de R$ 100 aplicado em um sistema de juros simples a 10%, obviamente ele rendeu R$ 10. Para saber o montante, o total desta aplicação durante este período, durante este mês, basta fazer a soma do capital inicial, R$ 100, mais os rendimentos, que são os juros, R$ 10. 100 mais 100 mais R$ 10, que é igual a 110. Segundo passo consiste em saber que os juros é igual ao capital vezes a taxa vezes o tempo. E aqui está a fórmula dos juros simples. Para encontrar os juros simples, basta aplicar nesta fórmula. Juros simples é igual capital vezes a taxa vezes os períodos. Perceba que os juros é igual a esta expressão C vezes I
vezes n. Perceba que não está exatamente igual. O j não se espelha com essa expressão, mas dizemos que ela é equivalente. Se fatorarmos esta expressão, ela vai chegar exatamente no j. Isto é fácil e intuitivo saber que os juros é igual a esta expressão, capital vezes taxa vezes tempo. Perceba, se temos um capital de R$100 e queremos saber os juros rendidos durante o primeiro mês, basta multiplicar o capital R$100 vezes a taxa 10%, ou seja, 100 vezes 10%, 10 reais. Basta transferir a taxa do valor para o valor decimal, do valor fracionário para o valor decimal. 100 vezes 0,1, 10 vezes 1, 10. Se esta aplicação for para 2 meses, multiplicaremos por 2. Para 3 meses, 3. E assim sucessivamente. Vamos agora para o terceiro passo. O terceiro passo consiste na substituição. E substituição é esta. Veja, o que queremos saber é como chegar a esta fórmula. Esta é a fórmula conhecida do montante dos juros simples. E também queremos saber como apareceu este 1, de onde veio este 1 na fórmula. Veja que já sabemos que o montante é igual capital mais juros. E sabemos que os juros, este J, é igual a esta expressão. Então, se substituirmos esta expressão por este J, pelos juros, a expressão vai continuar válida, vai continuar a mesma. A igualdade é verdadeira. E é isto que vamos fazer. Fazer a substituição deste J por esta expressão. E fazendo a substituição, teremos, veja, já substituído. O montante é igual a capital mais capital vezes taxa vezes período. Perceba que chegamos à fórmula do montante dos juros simples. Mas, porém, percebam que esta fórmula ainda não está igual à que queremos encontrar. A que queremos encontrar é esta aqui. Porém, ela não está igual. Vamos manipulá-la para que ela fique igual a que queremos. Para isto, basta observar que aqui nós temos uma adição algébrica. Veja, C mais C vezes I vezes N é uma adição algébrica. Aqui temos uma parcela com C separado do sinal de mais. E sabemos que toda adição algébrica ela pode ser transformada em uma multiplicação somente colocando o termo em comum de cada parcela.
e o termo em comum de cada parcela desta adição é a letra C. Assim vamos fazer. Veja, e este é o quarto passo, fazer a fatoração. Vejamos, esta fórmula aqui está na forma bruta e vamos fatorar, quer dizer, vamos simplificar, fazer esta fórmula de modo simplificado. Veja, depois de fatorado, como fica. Veja, e colocamos o C em evidência e aqui ficou montante é igual ao capital vezes 1 mais a taxa vezes N, que significa os períodos, ou também, como queira, o tema. Ou perceba que já encontramos a fórmula que procurávamos. Esta fórmula é esta aqui. Está igual. Percebam também que se fizermos a distributiva, retornamos à equação inicial. Veja que este 1 veio da fatoração da equação inicial. Então, já que já respondemos as perguntas, estas duas perguntas, como se chegar à fórmula e de onde veio este 1. Agora já estamos prontos para o próximo nível. E qual este próximo nível? Bem, já trabalhamos e conhecemos o sistema de juros simples. Agora vamos avançar para o sistema de juros composto. E juros composto nada mais é do que uma extensão dos juros simples. Ou seja, sem os juros simples não havia os juros composto. Lá na antiguidade, muito antes, foi criado, inventado por alguém que não conhecemos, por ser um estudo muito antigo, já mesmo antes dos egípcios e babilônios. Há relatos que os sumérios já usavam este sistema. Não sabemos quem exatamente criou o sistema de juros simples e esta fórmula, mas sabemos que foi por ela que mais tarde veio a fórmula dos juros composto. Veio o sistema composto. Observe, aqui está a fórmula dos juros composto. Montante é igual ao capital vezes 1 mais a taxa vezes 1 mais a taxa vezes 1 mais a taxa e assim sucessivamente. N vezes infinitamente. Percebam que o C, o capital, é fixo e que esta expressão, entre parênteses, 1 mais I, sempre se repete, multiplicando ela mesma. E para isto, temos um recurso na regra da potenciação, que vai nos servir para fatorar esta expressão, para simplificá-la, deixá-la curta. Veja a regra. Note, a ao quadrado é a mesma coisa que a vezes a vezes a é igual a ao quadrado.
não exatamente igual. A vezes A equivale a ao quadrado. Perceba que A ao quadrado não se espelha com A vezes A, mas por ele ser equivalente, basta fatorar este A ao quadrado e ele ficará igual a A vezes A. Da mesma forma, aqui, A vezes A equivale a A ao cubo. E se fatorarmos este A ao cubo, ele vai ficar igual a vezes A, pois A ao cubo fatorado é A vezes A, exatamente o que está do outro lado da igualdade. Perceba que esta é a expressão que se multiplica nesta fórmula. Então, vamos fazer a mesma coisa. Este 1 mais i que se repete. Veja, podemos substituir, fazer a substituição de todo este termo aqui por apenas este 1 mais i elevado a n vezes. Não sabemos qual é o n, mas é algum número. E é isto que vamos fazer. A substituição final. Veja, aqui foi feita a substituição. Veja que o C permanece, como aqui, e foi feita a substituição de todos estes termos por simplesmente este 1 mais i elevado a n. E esta é a fórmula que conhecemos dos juros compostos. Perceba que a fórmula dos juros compostos é uma extensão natural da fórmula dos juros simples, o que já foi dito anteriormente. Sem este 1 mais i vezes n, não existiria este 1 mais i elevado a n a. Mas e os juros em si? Perceba que agora estamos tratando de juros compostos. E esta é a fórmula de achar os juros no sistema composto. Montante menos capital. M menos C. Perceba que é diferente dos juros simples. Nos juros simples, esta é a expressão. Vamos ver como esta expressão está nos juros simples. Voltando. Veja. Nos juros simples, esta é a fórmula. Juros simples é igual a capital vezes taxa vezes n. Porém, não é possível esta fórmula aos juros compostos, devido à sua particularidade, por ele ser de um sistema exponencial e não linear, como nos juros simples. Porém, nos juros compostos, vamos utilizar esta fórmula. Esta é a fórmula mais simples para encontrar os juros compostos. Montante menos capital. Isto é bem didático. Se temos um montante de 110, diminuímos o capital R$100. Ficou exatamente os juros R$10. Perceba
E podemos fazer a fórmula dos juros assim. Juros composto é igual a capital vezes 1 mais I elevado a N menos C. Perceba o que aconteceu. Nós fizemos aqui a substituição. Trocamos este M por esta expressão. Capital vezes 1 mais a taxa elevado a N. Montante é a mesma coisa aqui. Capital vezes 1 mais a taxa elevada a N. Como já chegamos nela aqui. Aqui está. Montante é igual a capital vezes 1 mais a taxa elevada a N. Então, se substituirmos este M por esta expressão, esta equação ainda continuará válida a igualdade. Perceba que o menos C continuou. E esta é a fórmula dos juros compostos. Para encontrar os juros compostos, basta aplicar nesta fórmula. Porém, ainda podemos fatorar, simplificá-la. Da mesma maneira que anteriormente, quando tínhamos uma adição algébrica com sinal positivo, colocamos em evidência o termo em comum de cada parcela, onde era o C. Aqui também é uma adição algébrica. A adição algébrica ela engloba tanto o sinal positivo quanto o sinal negativo. Pelo sinal ser negativo não significa que ela não é uma adição algébrica, uma soma algébrica. E aqui vamos colocar em evidência o C, que é o que está em comum. Tanto a primeira parcela quanto a segunda. E colocando em evidência, fazendo a fatoração, veja como fica esta fórmula aqui. Simplificada, esta fórmula de maneira fatorada. Aqui está. Juros vai ser capital vezes 1 mais a taxa elevado a N menos 1. E esta é a fórmula final, a fórmula que utilizaremos para saber os juros compostos. Perceba que se fizermos a distributiva, retornaremos para esta expressão inicial. Veja que há diferença. O interessante nesta aula é perceber a diferença dos juros compostos e dos juros simples. Resumo final. Juros simples é igual a capital vezes a taxa vezes N vezes os períodos. E juros composto, para encontrar os juros composto, o juros composto vai ser igual ou equivalente a capital vezes 1 mais a taxa elevado a N menos 1. Tudo começa com o 1 dentro dos parênteses. E fim. Estudem e até a próxima aula, se Deus quiser.